Bom, quanto aos oficiais, o nosso capítulo 4 do nosso código, nosso manual presbiteriano, na verdade, né? Ele trata na seção primeiro, falando sobre a classificação. No artigo 25, ele diz assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes. Tá? Ministros do evangelho ou presbíteros docentes é o pastor da igreja. Tá? Então, pastor Leandro, pastor Gabriel, pastor Felipe Fontes, pastor Geimar, pastor Lucas Previde, pastor Daniel, todos eles são chamados ministros do evangelho ou presbítero docente. Esse é o nome real que se dá a eles. Aí você fala assim, mas por que pastor? Porque o pastor é o dom que o presbítero docente e o ministro do evangelho têm de pastorear, tá? Então não existe o título de pastor, existe o dom de pastorear. E eles são ordenados, então, como presbíteros docentes, chamados ministros do evangelho, tá? Então eles ensinam à igreja a palavra, a sã doutrina, e eles, então, cuidam dessa parte de pregar o evangelho e ensinar as doutrinas à igreja, aos membros da igreja. E aí nós temos também a segunda classificação dos presbíteros regentes. Quem são os presbíteros regentes? O seu Junqueira, né, o presbítero Junqueira, o presbítero Mateus, o presbítero Cláudio, o presbítero Anderson, o presbítero João Neto, o presbítero Joaquim, o presbítero Ronaldo, o presbítero João Carlos, o presbítero José Antônio, e o presbítero Solano Portela, e eu acho que não faltou nenhum aí não, acho que é só esses daí, então não faltou nenhum. Então esses são nossos presbíteros regentes. Por quê? Porque eles regem a igreja, eles administram a igreja. Então, o conselho da igreja é formado pelos presbíteros regentes e pelos ministros do evangelho ou presbíteros docentes, tá? Então, agora nós teremos a eleição daqui a um mês, então vocês deverão indicar, né, além de diáconos, vamos falar depois, os presbíteros regentes, tá? Então, nessa eleição nós vamos eleger pessoas que nós entendemos ser aptas e que sejam vocacionadas por Deus para fazerem parte do nosso conselho de presbíteros regentes, tá? E também vocês vão escolher, dentre os membros da igreja, aqueles que vocês identificam ser aptos para serem diáconos, tá? Não existe hierarquia entre presbíteros e diáconos, o que existe são funções específicas. Então, cabe ao presbítero da igreja, tá, cuidar da parte disciplinar, da parte de administração da igreja, tá? E cabe ao diácono zelar, cuidar do ambiente de culto. Então, quem abre a igreja e fecha a igreja é o diácono, não é o presbítero. Quem cuida, então, da parte interna, né, para saber se o ar-condicionado deve ser ligado ou não, é o diácono. Para saber, para cuidar de onde senta, agora nesse momento de cadastro, né, onde é que as pessoas devem se sentar, né, isso é função do diácono, não é função do presbítero. Tá? Então, são funções distribuídas, tá? Não existe hierarquia, mas cada um tem a sua função ou a sua função específica, tá? Então, eles têm isso distinto um do outro, mas sem hierarquia. Tá? Então, quando vocês forem escolher, vocês vão escolher pessoas, homens que sejam aptos a serem presbíteros, lembrando sempre, a pessoa que vocês forem indicar, para presbítero, vocês têm que entender, então, o que faz um presbítero. O presbítero é alguém que vai cuidar da igreja na parte administrativa, é aquele que vai ser apto para dar conselhos para as pessoas, tá? Vai cuidar de toda a parte jurídica da igreja, econômica, né? Toda essa parte burocrática da igreja, e também tem que ser alguém apto para ensinar, tá?
E eu acho que é até bom a gente ler isso, tá? Vamos abrir lá na carta de Paulo a Timóteo. Pega a Bíblia de vocês aí. Deixa eu pegar aqui no celular que está mais perto aqui. Vamos lá para Timóteo, 2 Timóteo. Ficou mais fácil eu abrir aqui e compartilhar com vocês aqui o meu logo. Eu achar aqui, né? Aqui. Vamos lá, 2 Timóteo, se não me engano, capítulo 3. Vamos ver se é isso aqui. Não, não é capítulo 3. Capítulo 4, vamos ver aqui. 1 Timóteo, eita. Primeira Timóteo, vamos lá, agora sim. Bom, 1 Timóteo capítulo 3, olha o que diz lá. Fiel é esta palavra, tá? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, tá? E aqui o bispo ele pode ser lido como presbítero também, tá? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, o presbítero tem que ter essas qualificações. Quando vocês forem, então, escolher, tá? O presbítero, for indicar, primeira indicação, né? For indicar o presbítero, vocês devem ter em consideração isso que nós acabamos de ler, tá? E depois, quando for ter a eleição, que já for ter lá os nomes dos presbíteros que estarão disputando a eleição, vocês precisam, então, também olhar para esse requisito, tá? Esse requisito aí que ele deve ser, né? E o que ele deve ser, que nós lemos ali? Primeiro, ele deve ser irrepreensível, né? Irrepreensível, tá? Primeira coisa, ele deve ser irrepreensível. Deixa eu descompartilhar com vocês aqui, compartilhar aqui a Bíblia para a gente acompanhar direitinho. Cadê aqui? Beleza. Joia. Só aumentar aqui. Então, primeiro aqui, ele deve ser irrepreensível, tá? Irrepreensível. O que é repreensível? É uma pessoa que ela tem uma boa conduta, né? Aquela pessoa que ela não precisa ser chamada a atenção, que ela que ela não vive sendo exortada toda hora por mau comportamento, mas é uma pessoa que ela é irrepreensível. Segundo, né? Geralmente, é claro que tem presbíteros solteiros, tá? Isso não é uma exceção, isso tem. Na nossa igreja nós não temos, mas pode ser que um dia você tenha lá um candidato que não seja casado. Mas aqueles que são casados, isso aqui não é óbvio, né? Esposo de uma só mulher, tá? Então que ele não seja aquela pessoa que veio de um abandono de casamento, de um adultério, tá? Então que ele seja esposo de uma só mulher, que seja temperante, não é aquela pessoa explosiva que não sabe se controlar, né? Que ele seja temperante. E também não seja passivo, né? Aquela pessoa que pode cair o mundo que ela está lá. O que aconteceu? Tudo bem? Né? Tem que ser uma pessoa temperante. Sóbrio, né? Uma pessoa sóbria, uma pessoa lúcida
no seu, no seu pensamento, naquilo que vai falar. Modesto, tá? Sempre lembrando que o conselho nos representa, então tem que ser uma pessoa modesta, tá? Não aquela pessoa que esbanja riqueza, né? Que vive uma vida totalmente diferente, irreal daquilo que a congregação é. E note que eu estou falando de postura e não do que ele tem. A pessoa pode ser multimilionário, mas ela precisa ser modesto no seu dia a dia, tá? Nós temos vários exemplos, por exemplo, no mundo secular, quando nós olhamos para um personagem como o Silvio Santos, nós não enxergamos o Silvio Santos como um ser soberbo. E ele tem muito dinheiro, mas é uma pessoa modesta, tá? O presbítero precisa ser hospitaleiro, então ele precisa saber receber bem as pessoas em casa, tá? Eu tenho muita dificuldade, irmãos, com oficiais que não recebem as pessoas nas suas casas, tá? Eu tenho muita dificuldade com isso, tá? Então, é necessário que o oficial ele seja hospitaleiro, que ele seja apto para ensinar. Então, aqui, meus irmãos, quando vocês forem escolher o presbítero, o candidato a presbíteros que vocês já têm em mente, notem todas essas qualidades, mas não se esqueçam de olhar essa. Ele deve ser apto para ensinar. Então, você fala assim, eu quero indicar o Leandro para presbítero. Mas será que o Leandro ele é apto para ensinar alguém? Será que se der a Bíblia na mão do Leandro, o Leandro vai ter condição de ensinar doutrina para as pessoas? Vai ter condição de ensinar evangelho para as pessoas? Vai ter condições de ensinar o que é a igreja reformada para uma pessoa? O que é o calvinismo? O que é a fé reformada para as pessoas? O Leandro é apto para isso? Se ele não for, ele pode ser muito legal, pode ser bacana, pode ser bonito, né? Pode ter um coração gigante, mas se ele não é apto para ensinar, ele está devendo um dos requisitos aqui. Então, né, bebida, não preciso nem falar, né? A nossa igreja ela não proíbe bebidas, mas ela proíbe a embriaguez, tá? E além disso, o nosso conselho especificamente, ele aconselha que ninguém beba, nem socialmente, tá? Se alguém faz isso, faz por livre por conta própria. Mas não é um conselho da nossa igreja que as pessoas se envolvam com bebidas nem socialmente. Então, quando você vê uma fotinho de algum oficial, tá? Eu estou falando aqui como oficial da igreja. Se vocês verem alguém numa fotinho com bebida, tá? Saiba que ela está fazendo aquilo por conta própria. Não é uma indicação da igreja, porque eu pergunto para vocês, vocês veem algum dos nossos pastores, né, postando foto com bebida? Ou bebendo? Não. Você vê algum dos nossos presbíteros, né? Com isso? Também não. Então, se tiver algum presbítero ou diácono, né, que você saiba que beba, que posta aí fotinho, certamente isso ele está fazendo por conta dele, não é uma recomendação da igreja, tá? Não deve ser violento, então percebam isso, tá? A gente quando a gente vai selecionar um candidato ao sagrado ministério, ó, ao conselho ou ou diaconato, a gente conhece as pessoas, né? Então, se eu quero indicar o Leandro, ou se eu quero indicar o David, por exemplo, eu conheço o David e o Leandro. Se eu sei que eles são violentos com as suas esposas, com os seus filhos, não vai ter o meu voto. Simples assim, né? Porque isso é uma recomendação bíblica, que ele não seja violento. E aqui você pode colocar, como tem ali o outro item, né? Cordato. Que ele não seja violento, grosseiro, que ele não seja uma pessoa rude, que ele não seja uma pessoa antipática. Então, são requisitos que a pessoa deve ter, quer não ser violento e cordato, tá? Inimigo de contenda. Se você vê que a pessoa gosta de uma contenda, gosta de arrumar confusão, não vote nessa pessoa, não indique essa pessoa para o bem dela e para o bem da igreja. Não deve ser também avarento, deve ser uma pessoa que seja um bom administrador da sua casa, né? O homem que você vai indicar para presbítero ou diácono, ele deve comandar a sua casa. Ele não deve ser a voz... Mas você não deve votar num cara ou indicar uma pessoa que quem manda na casa é a mulher. Ele fala uma coisa, a mulher diz, não vai acontecer, não. Não, que não, é diferente, não, senhor. Claro, meus irmãos, o marido sempre deve consultar a esposa, sempre deve conversar com a esposa acerca de planejamento, acerca de
de decisões que vai ser tomada tanto na esfera familiar quanto na esfera pessoal. Vamos, em tese, vamos supor que o Leandro foi trabalhar e aí o Leandro recebeu uma proposta, né, para mudar de emprego, né? Uma pessoa ligou para ele e falou: Leandro, tal, na minha empresa que está precisando de alguém aqui, né? Cara, eu pensei em você, tal, o salário, quanto você ganha? Ah, eu ganho 2.000. Cara, aqui vai pagar 3.000, cara. Entendeu? Ok, na hora você fala assim, opa, 3.000 na conta, 1.000 a mais para comprar de fralda para o bem, maravilha, vou topar. Não, tá errado. Você deve falar assim, posso te responder mais tarde? Que eu tô na rua, tal, eu também preciso conversar com a minha esposa, com a minha família. Volta em casa e fala, Gabi, recebi uma proposta de trabalho para ganhar 3.000 reais, assim, 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 as condições são essas, esses são os prós e são os contras. O que nós entendemos ser bom? Né? Por quê? Porque quando dois pensam, né, acontece algumas coisas interessantes. Uma, que o erro não fica só dos dois se der errado, os dois são culpados na frente se der errado, então dá para dividir a culpa, né? E a outra pessoa consegue nos fazer enxergar algumas coisas que nós não estamos vendo, porque a gente só está vendo lucro. Tá? Então, o ideal é sempre que se converse e depois o homem tome a decisão que ele achar melhor. Tá? Mas, geralmente, é bom conversar com a família antes, se tiver filhos maiores, conversar, porque você vai mudar todo o planejamento da família. Então, é bom conversar. Agora, não é certo o cara chegar e falar assim, olha, eu aceito o trabalho, a mulher diz, opa, pode ligar lá e dizer que não. Que história é essa? Não, senhor, você não vai mudar de emprego, não. Tá? Não dá para votar e indicar um cara assim ao conselho da igreja e muito menos e também não ao diaconato, né? Então tem que ser alguém que ele governe a sua casa, que saiba conversar com seus filhos, que saiba conversar com a esposa, né? Alguém que saiba administrar a casa, tá? Se não sabe, o texto diz que se ele não sabe governar a sua casa, criando os seus filhos na disciplina, né? Como ele vai querer governar na igreja de Cristo, né? Não deve ser novo na fé, por isso que a igreja ela aconselha que nós não votemos em alguém que chegou ontem na igreja, né? Eu creio até que isso deveria ser revisto, né? Hoje é com 1 ano, eu acho que isso deveria subir para 2 anos de igreja, tá? Eu penso que seria o ideal, né? A pessoa tivesse pelo menos 2 anos de congregando para ela poder ser eleito alguma coisa, porque 1 ano, eu creio que é muito pouco tempo a gente conhecer as pessoas, né? Porque tem gente que a gente vai conhecer só depois, lá como que é. Por quê que não deve ser novato? Para que essa pessoa não se ensoberbeça, não ache, poxa, 1 ano na igreja já foi eleito presbítero, eita, eu sou o cara, né? Eu sou melhor do que todos mesmo, né? Então, o texto, a Bíblia diz que é melhor que não seja novato na fé, né? Tá? E para que a pessoa aí não incorra em condenação do diabo, tá? Que se ensoberbeceu, né? Está lá narrado como foi o pecado dele. Que ele tenha testemunho dos de fora. É importante que a pessoa tenha um testemunho fora da igreja. Imaginou a gente eleger um oficial e lá no bairro que ele mora, ele ter péssimo testemunho, né? Fala, nossa, aquela igreja lá, aquele cara é presbítero da igreja, o cara é mulherengo, o cara vive aqui falando palavrão na rua, bate na mulher, né? Amaldiçoa os filhos. Nossa, que péssimo testemunho. Então, não devemos votar em quem tem mau testemunho fora da igreja, tá? Para que essa pessoa não caia no opróbrio nem no laço do diabo, né? Então, essa é a recomendação aos presbíteros, tá? Então, quando você for indicar alguém a presbítero, cuidado, tá? E aos diáconos? Agora vamos chegar nos nossos queridos diáconos, tá? A partir do versículo 8 aí, ó, do 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, tá? O diácono, a pessoa que você for indicar como diácono para ir para que você indicar para diácono, olhe esse requisito, que ela seja respeitável. O que é respeitável? É uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem o respeito das demais pessoas na congregação. E quando você for no dia da votação, olhe para aquelas pessoas que estão lá em cima do púlpito, né? Estão lá em cima, olhe para cada uma delas e diz assim, primeira coisa, abre esse texto na hora e diz assim, deixa eu julgar esses candidatos que eu vou votar hoje. São respeitáveis? Esse aqui não é, então tira fora. Se já não passou no primeiro critério, risca, tira fora.
Se você não vê no candidato a diaconato que ele não tenha respeito, tire fora. Outra coisa que deve analisar, que ele seja um homem de uma só palavra. Se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que tem dubiedade na palavra, que ela fala uma coisa hoje, outra coisa amanhã, que ela disse que ia fazer uma coisa, mas depois disse que não ia fazer de novo, corte fora, tá? Não vote nessa pessoa. Não traga esse mal para a vida dela nem para a vida da igreja. De novo aqui sobre bebida, tá? O candidato ao diaconato também não deve ser uma pessoa inclinada a muito vinho. De novo, a nossa igreja não condena a bebida, mas ela aconselha que nós não nos envolvemos com bebida, tá? Nem socialmente, tá? Mas nós não podemos dizer que é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado. Mas um bom conselho basta, né? Então, de novo, olhe para o candidato e veja se ele não é uma pessoa inclinada à bebida. Não deve ser cobiçoso, de sorte da ganância, tá? Não deve ser uma pessoa cobiçosa, gananciosa, tá? Deve ser uma pessoa que conserva o mistério da fé, tá? Com consciência limpa. Olhe bem para isso, para a vida espiritual dessa pessoa, tá? Veja nela se ela realmente é uma pessoa que conserva mesmo o ministério da fé, tá? Se a consciência é limpa, tá? Aqui deveria ser um requisito que infelizmente não tem, tá? Deveria ser, né? Que os candidatos fossem primeiros experimentados e, se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Infelizmente não tem isso, eu não sei o porquê. Na nossa igreja não tem. Igrejas como Pinheiros já tem isso, tá? Primeiro eles são experimentados num estágio chamado trainee, eu acho que deveria ter isso, tá? E depois exercer o diaconato. Mas, já que não tem o trainee, o que a gente olha, como que a gente vai analisar esse item aqui? Quando você for votar no candidato, ou o candidato que você for votar, você olha assim, pô, eu quero indicar, de novo, o David e o Leandro. Deixa eu ver o quanto o David e o Leandro estão envolvidos com a igreja. O quanto eles têm se prontificado, o quanto eles têm participado de mutirões da igreja, o quanto eles têm se envolvido, se oferecido, né, para ajudar a igreja em algum evento, em algum trabalho específico, o quanto eles estão disponíveis para isso, tá? Se assim eles fizerem, está apto aí para exercer ao diaconato, tá? Então, são coisinhas básicas aí que se requer do diácono e do presbítero, tá? Então, preste bem atenção quando vocês forem votar, tá? Olhem bem para isso, tá? Uma coisa interessante, por que você deve olhar bem para isso? Por causa do parágrafo 1º do artigo 25, olha aí, ó. Estes ofícios são perpétuos. Ou seja, ninguém perde o seu diaconato e ninguém deixa de ser presbítero, né? Eles têm um exercício temporário de 5 anos. Por exemplo, nós temos alguns diáconos que não quiseram reeleição na eleição passada, né? Mas eles não deixam de ser diáconos, eles continuam sendo diáconos. Eles só não estão exercendo o diaconato. A gente chama isso de diácono em disponibilidade e presbítero em disponibilidade. Não sei se vocês já participaram de algumas ceias em que faltou alguns presbíteros, e o pastor diz assim, por favor, irmão fulano, irmão ciclano, que são presbíteros em disponibilidade, subam aqui para nos ajudar na ceia. Tá? Ou diáconos também. Então, eles não perdem o seu diaconato. Quando é que eles perdem isso? Nós tratamos isso no capítulo 3. Quando há pecado, tá? E alguns tipos de pecado, que aí as pessoas são destituídas do seu cargo. Tá? Nós aprendemos isso no capítulo 3. Elas são destituídas do seu cargo, do seu oficialato, de diácono, presbítero ou ministro do evangelho. Tá? Então, por isso que você deve prestar muita atenção quando você for indicar alguém ou votar em alguém. Lembre-se disso. A pessoa que você indicar, e se ela ganhar, você vai trazer uma tarefa árdua para a vida dela. Ela vai ser diácono ou presbítero para sempre, tá? Se ela não cometer pecado, claro, tá? O parágrafo 2 também é muito interessante observarmos, tá? Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e
civilmente capaz. Então, bem, você está fora, não adianta querer indicar o bem que ele está fora porque ele não tem 18 anos, tá? E também se a pessoa for capaz. Ela pode ter 18 anos, mas ela pode não ter, não ser civilmente capaz de exercer um oficialato. Então, preste bem atenção nisso aí, tá? Então, não dá para votar em adolescente para diácono. Não tem como, tá? Então, esses são dois itens que vocês devem prestar bastante atenção. O artigo 26. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? O pastor, né, e os presbíteros regentes, eles são membros, eles são oficiais do concílio da Igreja. Ou seja, em qualquer lugar que o reverendo Leandro for, ele é reverendo daquela igreja. Tá? O presbítero também, porque eles pertencem ao concílio, tá? Da Igreja Presbiteriana no Brasil. Os diáconos não, os diáconos são diáconos na igreja local, tá? Eles são diáconos, por exemplo, eu sou diácono na igreja de Santo Amaro. Se eu for para uma outra igreja, por exemplo, mesmo do próprio presbitério, eu devo ser tratado lá como um membro, não como um diácono da igreja, tá? Não posso exercer o ofício lá, tá? O artigo 27. O ministro, tá? E aí o ministro ele é membro ex ofício do presbitério, tá? E do conselho. Quando o pastor da igreja, tá? Então vamos lá. O ministro, tá? Não sendo pastor da igreja titular, ele é um ex ofício, ou seja, ele pertence ao presbitério, tá? E quando ele está fora do conselho, melhor dizendo, né? E do presbitério, tá? Quando o pastor, ele pertence ao sino. Então ele é membro, tá? Ele é membro ex ofício do presbitério e do conselho local. Agora, quando ele é o pastor da igreja, ele é membro do sínodo e do Supremo Concílio. Vou resumir para vocês aqui. O pastor Daniel, por exemplo, pegar o pastor Daniel e o pastor Prevídio e o pastor Germai. Eles são membros do nosso presbitério sul-paulistano e do Conselho de Santo Amaro. O pastor Leandro, ele é membro do Sínodo de São Paulo e do Supremo Concílio. Então, se você for lá nos nossos membros da igreja, não tem lá o nome do pastor Leandro, porque ele não é membro de Santo Amaro, ele é membro do Supremo Concílio e membro do Sínodo, tá? Quem é membro da... Agora, as esposas dos pastores são membros da igreja de Santo Amaro, tá? Os filhos, tudo, enquanto ele estiver lá, tá? Quando eleito representante, o presbítero é membro ex ofício do conselho e dos concílios superiores quando eleito para tal. Por exemplo, o seu Junqueira, o presbítero Junqueira, ele então é membro ex ofício do conselho e dos concílios superiores, tá? Porque ele representa o nosso presbitério lá, o nosso conselho. Aí tem o parágrafo 1º do artigo 27. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, tá? Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3, depois chegar lá, tá? Que jurisdicionados por aquele concílio. Então, os ministros e presbíteros, tá? Mesmo que não sejam membros de um concílio, tá? Podem fazer parte de comissões, tá? E aí lá no artigo 99 a gente vai ver isso aí. Chegaremos lá. Artigo 2. Para entender as leis civis, o ministro será considerado membro da igreja de que for pastor, continuando, porém, sobre a jurisdição do presbitério, tá? Isso é para questões mais leis civis, questão de fora da igreja, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem, só não precisam se preocupar com isso aqui, não. A admissão, tá? O artigo 28, né? A admissão e qualquer ofício depende desses dois itens aqui, tá? Do ministro. Vocação do Espírito Santo, tá? Primeiro, o ministro precisa ser vocacionado pelo Espírito Santo.
E mesmo vocacionado pelo Espírito Santo, ele precisa do quê? Da aprovação do povo de Deus. O povo de Deus precisa reconhecer essa vocação e precisa aprovar, tá? Vocês já viram isso, né? Na eleição do pastor Sérgio, tá? E agora do pastor Leandro, vocês viram isso, viu como que funciona isso aí. Precisam também da ordenação, né? Isso depois de 5 anos de seminário, da investidura solene, né? Precisa ser visto, reconhecido, aí, precisa ser ordenado e passar por investiduras solenes, conforme toda a liturgia descrita neste manual. Tá? Artigo 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá. O seu Simão, vocês conhecem o seu Simão, né? Vocês foram lá do PG do Campo Limpo, né? O seu Simão, ele é diácono atualmente. Mas o seu Simão também é presbítero. O seu Simão, ele é presbítero em disponibilidade e ele é diácono, né? Atuante. Ele atua como diácono, está no mandato. O seu Simão não pode exercer essas 2 funções simultaneamente. Ele tem que optar por uma ou por outra. Ele optou por ser diácono, tá? Então, atualmente, ele exerce o diaconato. Vamos supor que nessa eleição alguém indique o seu Simão, tá? Ou indique qualquer diácono para presbítero. Se eleito, esse diácono ele deixa de atuar como diácono e passa a atuar como presbítero. Isso aconteceu com o presbítero Anderson, aconteceu com o presbítero João Carlos, aconteceu com o presbítero José Antônio, aconteceu com o presbítero José Hilton, já falecido, e com outros presbíteros. Tá? Então, eles deixam de atuar como diácono e passam a exercer o oficialato de presbítero. Então, não pode exercer as 2 funções simultaneamente. Tá? E também não pode ser constrangido a aceitar contra a sua vontade o ofício. Por exemplo, uma pessoa quer me indicar como presbítero. Eu não posso. Aí o conselho vai lá, não, você vai ter que aceitar, não sei o que. Não, se eu não quiser aceitar, eu não aceito. Eu não sou obrigado a aceitar uma indicação, né, e nem ir para uma eleição. Então, não deve ser contra a vontade. Tá? Então, vamos parar por aqui. Tá? Na próxima reunião, que aí dá tempo de eu fazer ir até aqui com o David e com a Lília, a gente começa aqui, me lembra, tá? Sessão 2, nós vamos tratar somente dos ministros do Evangelho. Vamos falar um pouquinho da sua consagração, tá? Atuação, o que é privado a eles, tá? O exercício do cargo dele na igreja, o que eles devem fazer, como isso deve ser visto, cumprido, zelado, tá? Vamos falar do pastor efetivo, do pastor auxiliar, do pastor evangelista e do missionário, tá? Tratar um por um. Vamos falar da designação dos pastores, o que eles devem obedecer, todos eles, né? O efetivo, o auxiliar, o evangelista, o missionário. O sustento do pastor, isso é muito importante, né? As atribuições do ministro que pastoreia a igreja, tá? E vamos ter bastante coisa para tratar ainda, ó. Bastante coisa para falar do pastor, tá? Para vocês. E aí nós terminaremos na próxima a questão do pastor e aí nós entraremos na outra reunião sobre presbíteros e diáconos. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver, falem, porque nós estamos próximos aí de uma eleição diaconal e de presbítero. Samuel, você falou que para eleger o diácono e presbítero ele tem que ter mais de 1 ano na igreja? Então, a nossa igreja atualmente diz que deve ter 1 ano de membro. Tá? 1 ano de membro. Tá? Eu entendo que deveria ser mais de 1 ano, mas eu entendo e quem sou eu perto da nossa Constituição. Né? Então, a nossa Constituição e o nosso conselho local determina que ele tenha 1 ano de membresia. Então, se ele fez 1 ano de membresia, ele está apto a ser eleito como diácono ou presbítero. Outra coisa, desculpa, Leandro, ele não precisa primeiro ser diácono para depois ser presbítero. Por exemplo, vou dar uma suposição aqui. O Leandro não é diácono, o Leandro é um membro da igreja. Ele pode ser indicado como presbítero, direto. Não precisa essa hierarquia, não, tá? Oi, Leandro.
A igreja tem um limite fixo de diáconos e presbíteros? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Deixa eu só... Deixa eu ver aqui. Boa pergunta. As vagas para o diaconato e para o nosso conselho é determinado conforme a demanda. Então, nessa eleição agora, o conselho entendeu que necessitavam de mais dois. Por quê? Porque nós tivemos a perca do irmão José Hilton, falecido, né? E tivemos também a saída do presbítero José Gomes, que foi para outra igreja. Ele mudou de casa, foi morar lá no centro, então ele não faz parte da igreja. Então nós perdemos 2 presbíteros, então o conselho entende que nós devemos repor 2 presbíteros. Então só vai ser aberta para 2 vagas. Se eles entendessem que deveria aumentar o colegiado para mais uma vaga, então eles abririam 3 vagas. 2 para repor e mais uma extra. Não é o caso nessa eleição, eles só estão repondo 2 vagas. Então, pode ter lá 8 candidatos para 2 vagas, fora as reeleições, né? Então, geralmente tem 5, 6 vagas, porque são 2 vagas novas e 3 reeleições, se assim a igreja entender, né? Para o diaconato, também é a mesma situação. Nós tivemos a saída de 5 diáconos que não quiseram se reeleger, então o conselho e a junta diaconal entendeu que deve se repor essas vagas. Então, essa eleição é mais para repor o que saiu. Mas pode ser aumentado. Se a igreja entender que precisamos de mais 10 diáconos, então abre mais 10 vagas novas. Tá? Então, é analisado pela demanda. As comissões, elas analisam pela demanda, tá bom? Uhum. Então, nessa eleição, os diáconos que já são diáconos vão continuar. Agora vai abrir para outras pessoas. Depende. Vou colocar um caso. Não é o meu caso. O meu caso ainda eu tenho mais 3 anos ainda. Mas vamos supor que esse ano fosse o meu último ano de diaconato. Que o meu oficialato estivesse vencendo esse ano. Então, eu falo, não, eu quero renovar por mais 5 anos. Então, eu vou para a eleição. É uma vaga que está aberta, mas eu posso ser eleito ou não. Desculpa, eu posso ser reeleito ou não. Então, de repente, você fala assim, não vou reeleger o Samuel de novo. O Samuel não fez um bom trabalho. Não acho que ele foi um bom diácono nesses 5 anos, por que eu vou reeleger ele? Vou votar em outro. Então, geralmente, você vai ver lá 10 pessoas para 5 vagas, 6 vagas. Então, você escolhe 10 diáconos ou 10 pessoas para preencher aquelas vagas que estão abertas. Mas é avisado lá, irmãos, tem 5 candidatos que estão concorrendo à reeleição. E nós temos aqui 3 vagas novas para preencher. Então, você pode falar assim, ok, eu quero reeleger os 5 e quero eleger mais 3 novos. Ou você pode falar assim, quero mudar tudo. Quero um Brasil novo, quero 10 vagas, 10 pessoas novas. Tá bom? Quem decide é a igreja sobre isso, mas geralmente é explicado lá. Quem está para a reeleição e quem está ali para nova vaga. Tá bom? Tanto para diácono quanto para presbítero. O importante, meus irmãos, é na indicação de vocês seguirem o que está ali em 1 Timóteo capítulo 3. Segue aquilo ali, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Claro que se você se você indicar uma pessoa que ela tem 6 meses de igreja, a secretaria vai avisar, olha, essa pessoa não pode ser indicada porque ela não tem 1 ano de membro, né? Ela atinge todas as qualificações, mas ela não tem 1 ano de membresia. Então, você vai ser comunicado e vai ser avisado isso. Agora, ela tem 1 ano de membresia, maravilha. Aí você começa, então, a listar ali 1 Timóteo, capítulo 3. Tá? Meus irmãos, não indiquem pessoas porque vocês acham legal, porque vocês gostem dela, porque vocês acham ela bonitinho, porque ela é uma boa pessoa. Nossa, tomou café comigo, que doce de pessoa, que pessoa maravilhosa. Não indica nesse caso, não, porque, olha, a igreja sofre depois. A igreja sofre depois, a própria pessoa sofre porque ela vai ter que aprender na marra. Então, a melhor coisa, para não errar, siga 1 Timóteo capítulo 3. Começa a listar lá. Pega lá, Samuel. Samuel é uma pessoa temperada? Samuel tem bom testemunho? Samuel é sóbrio? Samuel é novato na fé? Samuel é dado a vinho? Vai listando lá, entendeu? Se você vê lá que a pessoa ela atingiu 8 itens. Ela falou, tem um item aqui que ele não atingiu. Analise esse item. Por exemplo, o item que ela atingiu é uma pessoa que ela é violenta?
Ela jogou todos os 8 no lixo. Né? É uma coisa de eu falar assim, a Gabi é legal, a Gabi é bacana. Mas aí, poxa vida, a Gabi é bacana, ela é uma pessoa, é uma ótima mãe, uma ótima esposa, a Gabi é uma ótima crente, a Gabi faz obra de caridade, a Gabi é dizimista, é ofertante, né? Mas aí a Gabriela ela tem um péssimo testemunho no bairro. Fala palavrão na rua, né? Frequenta os botecos lá. Olha aí que coisa ruim, né? Quer dizer, ela jogou todo o resto no lixo. Não adianta ter todas as qualidades se ela não. O Leandro é uma ótima pessoa, maravilhoso, ótimo pai, um camarada não fala, até para falar, ele vai xingar, ele chama a pessoa de bobão, né? O maior palavrão que ele fala é bobão. Mas o Leandro, ele não tem testemunho no trabalho. Né? Ele é um funcionário que lesa a empresa. Jogou tudo no lixo. Então, prestem bastante atenção nisso. Olhem para 1 Timóteo. Primeiro, quando você for analisar um candidato, se for indicar alguém, antes de você entregar o nome na secretaria, ore a Deus, apresente aquela pessoa a Cristo, para que Deus abra os seus olhos e te mostre realmente quem é aquela pessoa. E aí começa a analisar ela pelas Escrituras. Sendo analisado pelas Escrituras, vocês não vão ter peso na consciência de que colocou um presbítero ou um diácono lá que vai dar dor de cabeça para a igreja. Bom? Samuel, Sim. além do próprio membro, né? Porque a gente vai escolher pessoas assim aleatórias da igreja. Exato. Aí a gente vai ter que olhar tudo isso e pensar bem antes de escolher. A igreja também olha todos esses requisitos quando chega um nome lá de uma pessoa que eles nunca viram, por exemplo, essa pessoa nunca foi indicada. Aí eles começam também a ver? Deveria olhar, Gabi. Não olha, mas deveria olhar. Deveria olhar, isso é uma falha gravíssima da nossa igreja e de todas as outras igrejas. Deveria se olhar, né? Uma que as pessoas só deixam para analisar na hora do voto, né? Elas deveriam ser avisadas antes, falar assim, olha, no meu entendimento, um mês antes da eleição deveria falar assim, olha, igreja, está aqui os candidatos que vão para a votação. São esses: João, Pedro, Tiago, Bartolomeu, né? Paulo e Jesus. Analisam, esses vão ser os candidatos que vocês vão analisar durante um mês. E durante um mês a igreja deveria analisar essas pessoas, deveria puxar a capivara deles, deveria ir na rede social deles, deveria buscar informação sobre eles, deveriam ligar para o vizinho, deveriam ligar para a ex-igreja que ele veio, deveriam revirar a vida dessa pessoa para saber informações sobre ela e depois votar. Porque a gente... É difícil chegar na hora, você olha lá para a pessoa e fala assim, e aí, vou votar nessa pessoa ou não? Né? E você acaba trazendo um mal para a igreja. É porque é uma responsabilidade, né? Porque muito grande. se Deus não tivesse falado pra gente como que a gente deveria escolher, eu não ia saber como que eu ia escolher. O pastor falou semana passada que tinha que escolher pessoas, eu fiquei assim, vou escolher essa pessoa porque eu gosto dessa pessoa. Eu converso com ela, eu ia escolher dessa forma, eu não ia colocar dessa forma, do jeito que você falou. Tá errado, né? É um erro, um erro gravíssimo, porque não é isso, e eu li para vocês a nossa Constituição, não é isso que a nossa Constituição ensina. Ela ensina que nós venhamos a escolher conforme as Escrituras. Eles devem ter vocacionado e aprovação da igreja. E você aprova alguém como? Como você aprova alguém? Por exemplo, quando eu falo assim, o bolo que o Leandro faz é gostoso. Por que eu posso aprovar o bolo do Leandro? Porque eu provei. Eu não posso... A Gabi me falou que o bolo que o Leandro faz é gostoso. Eu não posso qualificar um bolo porque alguém me falou que é. Não, eu tenho que qualificar com os meus próprios julgamentos. Então, eu vou lá e vejo como é aquela pessoa. Né? Tenho que puxar, né, a capivara daquela pessoa, tenho que puxar informações daquela pessoa para saber. E se eu estou colocando na junta diaconal ou eu estou colocando no conselho da igreja alguém que é violento? Você imaginou colocar alguém que é violento? E olha que já tivemos oficiais que eram extremamente violentos. Você tem que falar assim, meu irmão, que misericórdia, calma, não precisa me bater não, né? Porque numa reunião entre diáconos ou entre presbíteros, o clima esquenta. Às vezes você vai tratar de assuntos que o clima esquenta, né? A gente acaba ficando um pouco mais eufórico, então sai discussões no sentido bom da palavra, né? Um discorda aqui, outro discorda ali. Se a pessoa é violenta, que não pode ser contrariada, ela vai querer levantar e bater nas pessoas. Não na IPB, né? Mas na antiga igreja, eu participei de uma reunião de líderes
em que um rapaz, né, ele era diácono, ele estava armando uma situação contra um pastor auxiliar da igreja. Eu fui radicalmente contra o pastor titular, fui contra toda aquela parte da igreja que estava querendo caçar o pastor auxiliar com mentiras, que eu sabia que eram mentiras, porque eu fui atrás das informações, a acusação era mentirosa. E quando eu me levantei na assembleia, né, umas 100 pessoas, eu me levantei e falei, olha, eu discordo disso, porque o que vocês estão fazendo, primeiro, é pecado, vocês estão trazendo aqui informações mentirosas, né, e não é justo. E falei, ô, rapaz, por favor, você quando se dirigir ao pastor, respeite o pastor, tá? Não trate ele como um moleque, porque ele não é teu irmão, ele não é teu irmão, ele não é teu colega de rua, ele é pastor aqui na igreja, e até nós decidimos o futuro dele, ele sendo pastor da igreja, você o respeite. Esse cara não veio para cima de mim? Ele veio para cima de mim, eu estava sentado, né? Colou, começou a olhar para mim assim, dizendo, falando cobras e largatos para mim, que não sei o quê, e aí começou a falar em gíria para mim, não sei o quê, mano, quem você pensa que é, não sei o quê, você está pensando, está falando com quem? E eu mantive a calma, né? Eu falei, olha, a igreja só tinha uma porta só, né? Um salão, né? Não tinha outra porta. Eu falei, olha, eu moro a 50 metros daqui, minha casa é 50 metros daqui, eu não tenho onde sair, eu só tenho que sair naquela porta. Então, ao final da reunião, eu estarei, você pode me esperar do lado de fora, nós conversaremos sem problema nenhum, né? E nós resolveremos da maneira que você quiser que nós resolvemos. Eu moro aqui há 25 anos, não tenho para onde fugir. Então, acabando a reunião, eu estou disposto a conversar com você da maneira que você quiser, né? E aí vem alguém, separa lá, tal. Eu continuei sentado e falei, se ele descer a mão em mim, eu vou ter que reagir, né? E eu louco, orando a Deus para que eu não precisasse reagir, porque ia virar um fuzuê danado a reunião, né? Então eu tive que me manter calmo, porque se eu levanto a voz, ou se eu começo a agir da mesma maneira que esse diácono começou a agir, ia ter socos dentro da igreja. Então eu mantive a calma, eu engoli aquilo ali seco, porque não é fácil para um homem, né, ser ofendido na frente de todo mundo como eu fui, né, por esse imbecil, né? Então eu tive que manter a calma ali, e depois, no final da reunião, eu fui lá para a porta, fiquei lá fora esperando, né? Eu falei, vou ficar aqui, né? Esperando o pastor sair. O pastor eu conheci o pastor, sabia da idoneidade do pastor, né? Sabia que é uma excelente pessoa, um testemunho. Falei, vou dar cobertura para o meu pastor, né? Eu sou diácono aqui, eu tenho que dar cobertura para o meu pastor. Se esse cara for para cima do meu pastor, eu tenho que defender ele, né? E graças a Deus, no final, né, depois ele veio conversar, o cara veio conversar comigo, não, desculpa aí e tal, é que eu fiquei meio nervoso, não sei o quê. Eu falei, rapaz, tem que ter autocontrole, né? Você não tá na favela, não. E outra, até na favela tem que ter respeito pelas pessoas, né? Aliás, nas favelas que tem respeito mesmo, ou você tem respeito ou você morre. Então, temos que ter respeito, estamos dentro da casa do Senhor, temos que ter respeito, respeitar as pessoas e respeitar as autoridades, que é algo que eu prezo muito. Eu posso discordar, né? Mas eu tenho que respeitar uma autoridade. Então, notem, esse foi uma pessoa eleita, né? Lá não foi pela igreja, lá foi pelo pastor da igreja, né? Mas olha o tipo de obreiro que elegeram. E esse rapaz que era diácono, né? Que gostava de uma briga, depois a gente soube notícia que ele estava envolvido em tráfico de caminhão. Olha só, que interessante. Olha o tipo de oficial que colocaram na igreja. Então, não basta eu gostar da pessoa. Ela tem que ter as qualificações que a Bíblia diz que ela tem que ter. E vocês leram aí, a partir do versículo 8 do capítulo 3 de 1 Timóteo, está lá. É a Bíblia que está dizendo que tipo de oficial você tem que escolher. Entendeu? Olhe para aquilo, né? Analise. Ah, Samuel, mas não tem ninguém perfeito. Ok, então não voto ninguém. Por que eu tenho que votar alguém que a Bíblia está dizendo que não deve exercer a função? Eu vou querer ser mais... Eu vou estar querendo ser melhor do que a Bíblia? Ah, mas é difícil alguém ter temperança no temperamento. Ah, então eu estou dizendo que eu sei mais do que a Bíblia. Eu estou dizendo, então, que a Bíblia que é inspirada, que é inerrante, né, que é a nossa única regra de fé e prática, quer dizer que eu sei mais do que a Bíblia. Então, eu devo escolher com os meus parâmetros, não os parâmetros da Bíblia? Ok, a igreja será prejudicada se assim eu eleger alguém com esses conceitos. Certo? Uhum. Então, pensem bem, viu? Pensem bem, nós teremos ainda mais 2 aulas aí sobre isso aí.
dá para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Se tiverem, pode trazer na próxima aula também, que a gente vai conversando mais a esse respeito, mas é importante isso. Tem um nome em mente? Ok, leva para oração, ore. No caso, vocês são bons, casal é bom que dá para conversar sobre aquilo, né? Sobre a pessoa que você escolheu. Olha, Leandro, eu estou pensando nessa pessoa. Leandro fala, poxa, eu também penso. Vamos orar, então, apresentar ela a Deus? Apresente ela a Deus, ore a Deus, para que Deus confirme mesmo no coração de vocês essa pessoa, e se ela tem esse vocacionado, e se ela está apta para exercer aquilo, e depois vá para a Escritura e julgue essa pessoa conforme a Escritura. Samuel, Oi. as vagas que precisam ser preenchidas agora na nossa igreja, que vai ter a eleição, é de presbíteros, né? Presbíteros e diáconos. Entendido. Bom, se a gente quiser indicar para presbítero alguém que já é diácono, então o diácono vigente, então, se ele for eleito, ele vai ter que escolher entre o presbitério e o diaconato. Sim, mas assim, a partir do momento que ele vai para a eleição, Leandro, vou colocar aqui, então, vou me colocar como exemplo. Na última eleição eu fui indicado, né? Fui indicado, eu e o Fábio, e mais alguns outros diáconos fomos indicados. Só que nós não fomos para a eleição, mas foram 2 diáconos para a eleição. O Dudu e o Pacheco, por exemplo, foram para a eleição de presbítero. No momento que vai para a eleição, já fica subentendido que, quando eleitos, eles deixam de ser diáconos e assumem o presbiterato. Ah, sim. Quando você opta por ser diácono, nem para a eleição você vai. Por exemplo, o Léo Antero, a gente indicou ele, mas ele não quis ir para a eleição, porque ele preferiu continuar como diácono. Então, ele nem foi para a eleição. Então, a pessoa que foi indicada, ainda que ela exerça a função de diaconato, se ela aceitou ir para a eleição, ela está subentendido que assim que se ela for eleita, ela deixa de ser diácono. E ao contrário também, viu? Ao contrário também. Vamos supor que tem um presbítero que ele foi indicado para diácono, né? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. E ele, então, fala assim, não, eu tá vencendo o meu mandato de presbítero, eu não quero mais ser presbítero. Aí você fala assim, bom, se ele não quer mais ser presbítero, eu vou indicar ele a diácono. E ele aceitar ser diácono, então subentende-se que, se ele é eleito a diácono, ele já deixa na hora, instantaneamente, o oficialato dele como presbítero. Entendeu? Entendi. Isso aí, não tem erro. Mas não tem erro. Se vocês seguirem o que está ali nas Escrituras, não tem erro, vocês estarão com a consciência limpa, né, de qualquer pessoa que for eleita erradamente. Vocês vão poder dizer assim, eu não tenho participação nessa culpa aí de ter diáconos impróprios para exercerem o oficialato, e nem presbíteros para exercer o oficialato que não exercem a sua função. Tá? E olhem muito também, além dos requisitos de 1 Timóteo, olha a participação dessa pessoa na igreja. Vê se essa pessoa é assídua na igreja, ou é uma pessoa que aparece de vez em quando, né? Se é uma pessoa que ela está sempre disposta a trabalhar na igreja, porque se ela aparece de vez em quando na igreja, né? Você só vê ela em tempo de eleição, é um indício que você nem precisa ir lá para a Bíblia. Já é um indício que ela não é uma pessoa para ser eleita. Entendeu? Tá bom? Ei, vidão, hein, bem? Olha, que vidão. Viu? Ok, meus irmãos. Tá? Deus abençoe vocês, então. Próxima semana a gente continua aí, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer o presencial na próxima semana. É uma semana que a gente vai estar de recesso, tá? No sábado não dá. No sábado é casamento do Pedro. Talvez na sexta, né? Se a gente conseguir na sexta presencial, vamos ver se der para todo mundo aí, para vocês e para Lili e o David, a gente consiga fazer um presencial aí, né? Tá bom? Tá. Ok, meus irmãos. Boa noite para vocês. Isso tá com cara que vai dormir tarde, viu? Tá com cara que hoje a noite promete, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Ótima noite para vocês, tá? Não, Oi. Falta uma oração. Oh, verdade. Então, por favor, como você lembrou, nos apresente em oração, tá? A nossa aula, o nosso momento aqui, né? E para que Deus continue iluminando a nossa mente. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu que estivéssemos tendo hoje, de estarmos aqui reunidos
Nós agradecemos, Pai, por isso. Oramos também pelos que não puderem estar aqui hoje, o David e a Lília. E oramos para que na próxima semana nós possamos repetir esse momento como esse, que nós gostamos bastante, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Ben. Que foi? Que foi, Ben? Que foi, Ben? Olha, Ben. Eita, quer fazer arte, né? Tchau, Ben. Tchau. Tchau. Quer pegar o seu... Tchau. Boa noite, Pode, irmão. filho. Com Deus, viu? Tchau. Tchau. Tchau.